estamos aqui no mais um Risco no Ar, falando agora de novo sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia. Falamos no último bloco sobre a questão cibernética e eu achei agora de bom tom a gente voltar a falar nela porque é um ponto estratégico, né, na resiliência ucraniana contra a Rússia, tá certo? O que ficou claro para nós nessa guerra, entre aspas, cibernética, né? Primeiro, a magnitude, né, que a Rússia lançou o ataque não foi grande, tá certo? Então não atingiu os seus objetivos estratégicos. A Ucrânia continua, né, a falar com o mundo de uma maneira muito direta, apesar da Ucrânia ter sofrido ataques de DDoS, de desconfiguração e de limpeza, tá certo? Isso atacou quem? Os seus ministérios, principalmente da defesa, e o serviço bancário, a parte financeira. Mas esses serviços bancários e o próprio ministério ficaram um pouco tempo fora do ar. E a Ucrânia tinha um plano B. Qual era o plano B? Ela tinha as redes sociais. Então os serviços bancários retornaram à noite, quer dizer, então não foi um ataque de uma magnitude, massividade muito forte, tá certo? E ela chegou até a dizer, o seu centro de comunicações estratégicos de segurança da informação da Ucrânia, falou que as táticas dos agressores, eles não confirmaram que era da Rússia, tá certo? Não foi de grande massividade, tá certo? Eles chamaram isso aqui, inclusive, entre aspas, de pequenas travessuras. Ou seja, então, através de cenários prospectivos, o que o mundo esperava, o que os analistas esperavam? Que a Ucrânia saísse fora do ar, de maneira clara e direta. Então, isso foi um ponto primordial que fez que, na verdade, né, a Rússia enfrentasse uma resistência muito grande, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental para a gente poder entender o processo. Os cenários poderão piorar, em termos de Rússia, em função das sanções econômicas que a Rússia está sofrendo, tá certo? E a questão da desinformação, que a Rússia é boa nisso, é a mestre disso, é outra estratégia que não sofreu, né, ou não atendeu os objetivos que eles queriam em relação à mídia. Qual a mídia? Mídia internacional, que contassem a narrativa dela, da Rússia. Ou seja, até o momento, não vem dando muito certo com uma certa eficácia muito resolvida. Resolvida não, desculpe, reduzida. O interessante nesta guerra cibernética é o premier Fedorov, na verdade, que tem 31 anos de idade, e ele tinha uma função estratégica muito grande, comunicação ao mundo sobre a guerra, sobre, na verdade, a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, o primeiro ponto que ele fez estratégico, que isso foi fundamental, foi solicitar o apoio das multinacionais que trabalhavam na Rússia, né, um apoio social e um apoio ético, dizendo que tinha que sair da Rússia para poder isolá-la, na verdade, e impactar a economia, tá certo? Então esse foi o ponto principal dele e ele utilizou para isso as mídias sociais, de uma maneira direta, tá certo? Mídias sociais com criptomoeda. Então no Twitter, tá certo? Ele pressionou a Apple, pressionou o Google, pressionou a Intel, a Netflix e outras empresas. E isso surpreendeu, na verdade, o quê? Né? De maneira muito clara, a Rússia. Por quê? Porque essas empresas e mais outras suspenderam as suas operações. Então isso foi um golpe, na verdade, de mestre que a Rússia não esperava. A pressão maior foi em cima do ESG, questão social, direitos humanos. Como é que vocês falam que pregam, né, e que fazem, e que operacionalizam o ESG, questão social, se vocês apoiam e trabalham num país que é um agressor, que é, na verdade, um infrator dos direitos humanos. E com isso, obrigatoriamente, várias empresas, N empresas, quase 400 empresas, saíram e largaram as operações. Algumas saíram do país, as outras simplesmente paralisaram. Essa foi uma estratégia fenomenal em relação a isso. E teve o apoio da BlackRock, que deixou de investir, ou seja, desinvestir, né, na Rússia. Hoje o investimento que ela tem ainda, uma questão contratual, é de 0,03%, né, que foi colocado aqui. Então esta reação a Rússia não esperava. Isso é fundamental. A outra estratégia foi que Fedorov fez o quê? Já tinha organizado um grupo de hackers voluntários, quer dizer, sem pagar, né, para suportar os ataques vindo da Rússia. Então ele já tinha uma organização feita, na verdade, e contra-atacar também, inclusive, os sistemas russos online. Para quê? Para impactar a imagem da Rússia dentro da própria Rússia.
Ou seja, ele vai complicar e complicou a vida da população russa de uma maneira muito clara, ok? Segundo o terceiro ponto dele, ele criou um fundo, tá certo, de arrecadação, tá certo? Ele criou um fundo de arrecadação em criptomoeda para poder estar arrecadado, tá certo? Para poder suportar, ajudar, na verdade, a Ucrânia nesse embate que está acontecendo, tá certo? Então, Fedorov, juntamente com o presidente, né, Zelensky, empregaram as armas do século XXI. Quais foram? Tecnologia, comunicação rápida, né, eficiente, massiva, né, capilarizada e finanças, mexeu com grana, tá certo? Ou seja, podemos concluir que a Ucrânia, tá certo, um país desarmado, frente a uma Rússia, né, ao grande urso, na verdade, tá certo? Ele fez o quê? Através do uso intensivo da internet, através de criptomoeda, através do ativismo digital, postagem em redes sociais, né, agressivas, atingiram, na verdade, um objetivo muito claro. Ele criou um bloqueio digital, podemos chamar assim. Então ela criou um bloqueio digital, né, frente aos russos, de maneira muito clara. Então ele queria, na verdade, tornar a vida dos russos totalmente desagradável. Queria, na verdade, que o mundo soubesse que a Rússia e os russos, por tabela, tivesse uma imagem extremamente ruim. E conseguiu. Tanto é que conseguiu que houve uma aliança, né, dos países ocidentais pró-Ucrânia, de maneira muito clara e direta. Ou seja, ele criou essa resistência, tá certo? Deixando o Putin, na verdade, de saia justa, frente ao seu povo. Ok? Então isso foi fundamental para isso, tá certo? Porque, na verdade, o que Putin falou é que a guerra seria de libertação. Libertar o quê? A Ucrânia de alguém que era opressor, a Ucrânia que alguém era neonazista, e etc. E isso não acabou colando, né, na linguagem nossa popular. Então, na verdade, né, o feitiço virou contra o feiticeiro. O Fedorov foi extremamente eficaz ao pedir que as empresas deixassem a Rússia, chamando para a responsabilidade do brand, do marketing, da marca da empresa, tá certo? E obrigou as empresas a agirem moralmente, eticamente. E aí as empresas não tinham muito o que fazer. Quem não saísse ia ficar muito mal. Inclusive, várias universidades americanas passaram a monitorar as empresas que tinham operações na Rússia, empresas americanas, e que não estavam deixando de operar. Então isso saía publicado, e tem saído publicado. Eu recebi alguns e-mails desse tipo para poder estar forçando, na verdade, a sair. Então, ele fez o quê? Bloqueou, isolou os russos desta maneira, né? Podendo dar o quê? Força para o autoritarismo, ou seja, o que o pessoal falou foi, ele bloqueou a questão da Rússia em termos de informações, e isso, teoricamente, teria um ponto negativo, que era dar força para que o Putin falasse o que quisesse. Só que isso é impossível hoje, no mundo de hoje. A Rússia está usando, inclusive, VPN, o pessoal russo, para poder pegar informação. Na minha opinião, na minha a análise, né, de relação custo-benefício, valeu muito a pena, mesmo correndo esse risco dos russos estarem recebendo só informação oficial, mas isso não está ocorrendo, tá certo? Valeu a pena porque ele descompensou essa balança da imagem. Então, vendo vocês que um país pequeno, desarmado, conseguiu segurar, né, um grande urso, na verdade, que é o urso russo, no seu ataque. Né? Os ataques, na verdade, estão reduzindo de maneira muito clara. Então ele teve atitude, né? Então Ucrânia versus a Rússia, né? Todos os analistas erraram, olha que interessante, erraram na questão de cenários. Pensaram que a Ucrânia iria se render rapidamente, pensaram que a Rússia também iria dar um passeio em cima da Ucrânia e acabou acontecendo justamente o contrário. Eles tiveram aí sabores em todos os sentidos, depois nós vamos falar no próximo bloco sobre a questão da guerra tradicional, tá certo? E não conseguiram avançar. Tanto é que hoje estão em negociação, hoje, 30 de março, estão em negociação para ver o que pode fazer. Porque Putin está de saia justa. Ele tem que parar numa posição e não sair, teoricamente, perdedor. Mas na visão nossa, na minha visão pelo menos, ele já é um perdedor. Porque não era esse o objetivo que ele tinha como uma estratégia clara, tá certo? Então isso é importante. A Fedorov também apelou para Elon Musk, de maneira muito clara, poder manter as suas comunicações via satélites funcionando. Então o serviço, né, da Starlink, que é a empresa, né, do Elon Musk, que tem satélites de baixa altura, na verdade, ele cedeu o link, cedeu uma série de estações para que a Ucrânia ficasse
comunicada, ficasse se comunicando, ou seja, não paralisou a Ucrânia de forma nenhuma, certo? O satélite dele tem 340 milhas de altura, é um satélite de baixa órbita na realidade, e se comunica muito bem. Ele foi criado, inclusive, para poder suportar situações críticas, como desastres naturais, furacões, né, e outros tipos de desastres que tem. Concluindo, eu posso dizer para vocês, em termos de guerra cibernética, que a Rússia perdeu. A Rússia já saiu perdendo. Perdeu, não tem como. Então ela sofreu uma derrota em termos de tecnologia. E isso Putin não esperava. Isso é um ponto fundamental. Não atingiu os seus objetivos. Porque se atingisse os objetivos da Rússia, ela teria neutralizado as comunicações e ter isolado a Ucrânia do mundo. É o que devia ter feito, em termos de cibernética. Não conseguiu fazer. A Ucrânia continua se comunicando de maneira muito clara. Meu ponto de vista, em termos de cenários, nós tivemos o quê? Uma ruptura de tendência, aonde os analistas não previram isso de maneira muito clara. Não levaram em consideração essa força, na verdade, tecnológica que a Ucrânia teve e a imaginação, né? Que foi uma imaginação muito boa, uma atitude muito firme do Fedorov. Muitíssimo bom, uma estratégia que tem que tirar o chapéu nesse caso específico. Onde a tendência era o grande urso, né? Russo ter o quê? Grandes vantagens sobre a pequena Ucrânia. Essa era a análise anterior, só que isso acabou se invertendo. Então isso vale a pena a gente fazer cenários não projetivos e cenários prospectivos. Fica para próximo bloco, o quarto bloco, vamos falar sobre a guerra tradicional. Obrigado, até a próxima.